Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, e com certeza assim o será, pelos irmãos da espiritualidade superior, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, que aqui sempre vem a essa casa de mais de um século de trabalho no plano físico. Possamos assim aprender um pouco mais a sua doutrina, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, Deus e o Espiritismo. Uma boa tarde para todos nós, que a gente aproveite bem esses 60 minutos que vamos ter aqui de estudo com a doutrina. A gente sempre fala isso aqui, cada um dá o valor, né, que pode a esses minutos. Nós temos o intrínseco e o extrínseco, né? Valor extrínseco é aquele que é igual para todo mundo, né? Nós vamos ter 60 minutos aqui, todo mundo vai ter 60 minutos. Agora, o valor intrínseco é aquele que a gente dá a esses 60 minutos. Esse pertence a cada um de nós, né? É o valor que a gente vai dar ao que nós vamos aprender nesses 60 minutos aqui na casa. Mas nós precisamos realmente de aproveitar todos os momentos da nossa vida para a gente aprender, para a gente alcançar conhecimentos, para ampliar os nossos horizontes, para ir quebrando as amarras da nossa ignorância. Nós estamos vivendo uma fase planetária difícil, mas extraordinária, como eu já falei aqui. E eu sou muito grata por estar encarnada no planeta nessa época, com esse momento do planeta. Porque as oportunidades são inúmeras. Quando a gente fala assim, é porque a gente não pode contar. Porque quando a gente fala numerosas, a gente ainda pode contar, mas inúmeras, a gente não tem como contar. Não tem número, né? Olha o I aí na frente de inúmero, né? Inúmeros, você não tem, nega o número. Então, a gente não tem como contar tudo e todas as oportunidades que estamos tendo para a gente resgatar nosso passado, para a gente provar um pouco da nossa solidariedade, da nossa caridade, da nossa sanidade mental, né, da necessidade que estamos tendo de analisar cada vez mais as coisas e os fatos à luz da razão, como Kardec nos ensina a fazer isso. Estamos sendo chamados à observação atenta desses fatos todos para poder analisar, para que a gente possa fazer escolhas elegantes. Né? Elegante vem de escolher, né? Escolher de forma adequada. A palavra elegante, o início dela, vem escolha adequada, né? Então, a gente está tendo uma oportunidade e tanto, vivendo agora no planeta. Toda mudança gera caos, com certeza. Quando a gente vai mudar de casa para uma outra casa, é um horror. A gente demora meses para botar tudo no lugar. A simples arrumação de um armário na nossa casa. Quando a gente começa a tirar tudo do armário, o quarto vira um caos. A gente jura que não vai conseguir botar aquilo lá dentro de novo. Então, a gente está vendo que arrumar o planeta não está sendo fácil. E aí, como Deus, o nosso Criador, e seus auxiliares aqui no mundo, né, estão aproveitando a oportunidade dessa mudança que o planeta está passando para regeneração, para a gente aprender muita coisa, para a gente testar a nossa tolerância, para a gente testar a nossa fé e confiança diante do medo, né, do medo espalhado pelo mundo. Então, realmente, nós estamos aí num momento extraordinário do planeta. E devemos ficar felizes por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado. Então, trouxemos semana passada o Consolador Prometido, quando focalizamos a figura de Jesus, que quando foi, disse que mandaria o Consolador Prometido, que poderia estar eternamente conosco e que seria um Espírito Santo, espíritos
da verdade. E nós recebemos a terceira revelação de Deus através desses espíritos da verdade. Por que espíritos da verdade? Não é de verdade. Olha, o A é importante aí. Quando se fala em espírito de verdade, não tem o A, a gente não está determinando. Então é um espírito de verdade. Todos nós somos espíritos de verdade, né? Que somos espíritos, mas espírito da verdade é diferente. É aquele espírito que carrega a verdade. Aí é outra história, né? Então esse A faz toda a diferença aí, juntando com essa preposição de, né? Então veio trazer, portanto, para nós a terceira revelação de Deus para os homens, que já estamos em condições de compreender. Senão, não estaríamos agora aqui, nessa situação que o planeta está passando. Felizes de nós que conhecemos a doutrina espírita e nos clareia a ideia, os horizontes do pensamento diante de tudo isso, e não vê esse momento como uma tragédia, nem uma praga na nossa vida, e sim como uma prova e uma expiação, porque é isso que nós viemos fazer nesse mundo, provar e expiar, porque esse mundo é um mundo de provação e expiação. Então, que a gente dê conta, a gente pede aos espíritos para a gente dar conta disso, para a gente aprender, para a gente fazer o máximo possível de redenção diante de tudo que a gente está passando, né? Então, vamos focalizar Deus e o Espiritismo. Ah, mas por quê? Para não falar Deus espírita, porque Deus não tem religião, é Deus e o Espiritismo. A visão do Espiritismo com o Criador, né, de todas as coisas. Partindo desta pergunta, vamos lá, olha só. Deve ter gente aí falando, ih, ela esqueceu o ó. Que é Deus? Não esqueci não, tá? Não esqueci não. No original, em francês, não tem o ó. A expressão começa logo com que, mas pode ser traduzida também com ele, né? A língua latina, como nós, né? A nossa, a francesa, tem uma polissemia enorme, tem uma enorme possibilidade de escrever as coisas, denotando, né, quase a mesma. Então, pode até ser traduzido, tanto que alguns tradutores, incluindo Herculano Pires, que eu adoro, ele usa o artigo aí na frente. Mas eu prefiro por não tê-lo aqui nesta questão, porque também pode ter esta tradução. Então, a interpretação que eu dou para essa pergunta, não cabe esse artigo aí, né? Então, eu prefiro, assim, um dos tradutores que eu nem gosto tanto, que eu acho ele um pouco enrolado em algumas coisas, ele não coloca, que é o Guilherme Ribeiro. O Guilherme Ribeiro não coloca o O aí, não. E eu, quem sou eu para fazer isso, que eu nem falo francês, mas eu tenho alguma noção. Então, o O não cabe nessa questão. E vamos falar por quê. Que é Deus? Kardec fez essa pergunta deixando bem claro que ele queria dos espíritos uma resposta que pudesse sair da classe da pessoalidade e das coisas. Por isso ele fez que é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, estava sugerindo pessoa, alguém, né? Quem é alguém. Não, Deus não é alguém. E se colocasse o que é Deus, nós estaríamos também relacionando Deus com coisas, né? Quando a gente faz assim, o que é isso? Né? Quando a gente fala, o que é isso? O que é isso? Isso é um copo com um líquido transparente, que se eu beber, posso classificar de água. Ou, na minha ignorância, se tiver alguma outra substância aqui, inodora e insípida, eu posso também continuar classificando de água, né? Então, o que é isso? Quer dizer, remete a coisa. Deus não é uma coisa, né? Deus não é uma coisa. Então, deixando aí, que é Deus, é outra história, né? Ele quer realmente que os espíritos definam Deus, se possível, né? Aí eles definiram, Deus é a
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, é tão importante a gente entender essa resposta dos espíritos. Eu devia ter frisado primária também, como eu fiz com A. Por que A? Ó, aqui é importante esse artigo para definir inteligência. Se não é qualquer uma, né? Se tivesse assim, Deus é inteligência suprema, é qualquer inteligência? Não, é a inteligência. Faz toda a diferença quando determina essa inteligência. Restringe esse conceito, não deixa no geral, e não é no geral. Né? Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária. Esse primária tem todo o peso necessário nessa resposta. Causa primária. Essa qualificação aí é de extrema importância, porque nós temos o hábito de ficar colocando um Deus antropomórfico na nossa vida, que nos castiga, que está olhando, ainda fala assim para as crianças, olha, Deus está vendo, tem até um íconezinho, né, no Zap, no WhatsApp, quando a pessoa apaga ali, aí tem lá, Deus está vendo o que você escreveu. Como se Deus fosse se preocupar com isso, né? Então, essa palavra aqui, essa qualificação que qualifica a causa, né, primária, é que ele é a causa primária e não a causa imediata das coisas. Ele é a causa primária de tudo. Ele criou tudo que existe. Eu não trouxe aqui para avaliar com vocês, porque eu tive alguns probleminhas e não pude procurar essa matéria agora, antes de sair. E eu não vou falar hoje, mas já trouxe aqui, mas trarei semana que vem para a gente avaliar essa inteligência suprema, essa causa primária, não é? Porque tem uma matéria que saiu há muito tempo, há anos, como Deus, com físicos chegando à conclusão que Deus, ele planejou, ele criou e ele mantém o universo. Então, ele criou esse universo, estabeleceu leis nesse universo que se mantém por si mesma sob a supervisão dele, que é o Criador, né? Que foi quem criou todo esse universo. Então, ali fala coisas que os físicos entraram em concordância com estudos que fizeram isoladamente, que são coincidências, que não são coincidências, para um ateu talvez sim, mas até para esses físicos ateus, eles dizem que não pode ser. Porque existe uma conexão perfeita entre o micro e o macro universo. Então, é perfeita. Perfeita é perfeita. Então, existe um 10 elevado à 39ª potência, que é um 4 seguido de 40 zeros. É perfeita entre o micro e o macro. É um 4 elevado à 39ª potência. Esse cálculo matemático foi encontrado para o microcósmico e o macrocosmo. Foi encontrado para os dois, sendo que um negativo e o outro positivo. Então não tem como ser coincidência isso aí. E que se as estrelas, no caso a nossa estrela, que é o Sol, se queimasse um pouquinho mais rápido, mas coisas infinitesimais, coisinhas mínimas, não haveria condição de vida no planeta. Então é tudo tão matemático, tão perfeito, né? É conexão perfeita. Então é claro que tem uma inteligência suprema nesse comando.
E tem outras coisas que a vida surgiu no planeta com, com números constantes, que se variasse qualquer coisa, ela não surgiria. Então, eu vou trazer semana que vem. Eu até acho que na lei do trabalho eu tenho esses dados, mas não vai dar para a gente ver hoje, mas a gente continua na semana que vem vendo isso, se Deus assim permitir. Então, quando diz que ele é causa primária, é porque ele criou tudo desta forma, estabeleceu leis para serem seguidas. São as suas leis divinas. E leis materiais, leis da matéria também, mas sob a supervisão dele. Então, Deus não é aquela causa imediata para saber, embora saiba tudo a nosso respeito, tudo, né? Porque até o Google sabe, né? Dos nossos interesses. Às vezes a gente faz uma pesquisa mínima que seja, depois vem uma enxurrada de coisa parecida. Ah, porque você se interessou por isso. Sabe onde a gente mora, sabe até nosso CPF, sabe tudo. Né? Então, por que Deus não saberia, né? Só que tem que Deus não se presta a essas coisas, né? Deus é o Criador. Ele sabe de tudo. Tudo é da sua pertinência e do seu conhecimento. Mas não vamos achar, ah, não, obrigada, Deus, você me deu esse carro. Não, Deus não te deu esse carro. Deus te deu as oportunidades que você aproveitou, conseguiu comprar teu carro. Porque se ele tivesse te dado esse carro, eu ia brigar com você também, porque ele não me deu, não, eu comprei o meu. Mas você é ingrata, hein? É o herege, não sou, não. Deus permitiu. Ele deu oportunidade. Como ele dá oportunidade a tantos que não aproveitam. Né? Eu também já deixei de aproveitar tantas que eu tive, né? Mas é assim, somos espíritos inferiores. Então, ele não é a causa imediata como a gente imagina, não é? Essa mesa aqui, por exemplo, ó, foi Deus que criou? Não foi, não. Foi algum marceneiro que fez ela. E a árvore foi uma grande contribuidora que sem esse material ela também não seria feita. Mas quem criou a árvore, quem criou o marceneiro foi Deus. Então, ele é a causa primária. Mas a gente não pode achar que ele é causa imediata das coisas. Esse prédio aqui também não foi ele que criou, não. Foi alguém que levantou. Foram pedreiros, mestres de obra que levantaram esse prédio. Só que tudo foi com a sua permissão, com a permissão divina. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, mas é na causa primária e não na causa imediata. Cada um tem que fazer a sua parte nesse mundo. Tem que trabalhar naquilo que convém e que também tem aptidão e potencialidade, qualidade para isso. Então, somos todos mordomos de Deus nesse mundo, administrando esses bens do mundo. Então, nós produzimos com a permissão dele, porque ele criou todas as coisas e colocou para nós todo o material para a gente trabalhar. Então, ele é causa primária, não vamos esquecer disso. E parar de banalizar a ideia de Deus. Não é? Porque é muita arrogância a gente querer entender Deus, conhecer Deus. Não, a gente sente Deus. A gente sente, porque Ele está dentro de cada um de nós, Ele está em tudo. Mas não da maneira que os panteístas dizem. Ele está em tudo porque Ele que criou tudo. Não é? Então a gente tem que procurar entender bastante essa primeira questão de O Livro dos Espíritos, para que a gente não fique se equivocando em todas as outras questões. Continuando. O Espiritismo foi dado ao homem como um meio de se esclarecer, de se melhorar, de adquirir as qualidades indispensáveis para a sua evolução. Foi dado para isso. Então, olha aqui a missão, né, do Espiritismo. A missão do Espiritismo é desenvolver a vida moral nos homens, a vida moral que o materialismo e o sensualismo muito diminuíram. Elevar os caracteres e fortificar as consciências. Esse conceito é de Leon Denis, que é um grande contribuidor, né, da doutrina dos espíritos. Aí,
entra aquela questão que vem a se encaixar com o nosso movimento atual no planeta, né? Quando a ideia de Deus se enfraquece numa alma, a noção do eu, quer dizer, da personalidade, logo aumenta. Ela cresce ao ponto de se tornar tirânica e absorvente. É ou não é o que está acontecendo no planeta? Claro que sim. Estão invertendo as coisas. Né? É uma corrida atrás do ouro. Né? É uma sanha atrás de bens e de tudo, e de poder e de riqueza, que está sendo usada como instrumento para que nós possamos resgatar nosso passado delituoso. Tantas pessoas desencarnaram com a Covid. Todas vieram para desencarnar com a Covid? Não, porque poderia ser que a Covid nem estivesse no nosso planeta. Ela só chegou aqui por uma necessidade kármica de todos nós. Porque poderia ela não ter chegado. Tudo o que acontece é importante e necessário para nosso aprendizado. Então, o aluno só recebe aquela lição para ele estudar se ele precisar dela. Se for algo que ele já sabe, ele não vai precisar dela. Tanto que quando, na minha época, tinha segunda época para a gente estudar, segunda época, quem não conseguia passar nas primeiras provas, fazia prova de segunda época. Mas não eram todas as provas. Se ele teve um mau desempenho em matemática, ele ia ficar de segunda época em matemática. Se fosse em português tinha uns que ficavam em todas. Né? Mas aquele que já tinha passado em língua portuguesa, não precisava de fazer segunda época de língua portuguesa. Mas ele não passou em matemática, ele vai ter que fazer. Estão percebendo o que está acontecendo no planeta? A gente só tem o que a gente precisa. A gente só tem que sofrer e encarar as situações que são necessárias para a nossa evolução. Então, esse povo todo que está morrendo de Covid, tinha que morrer de Covid? Provavelmente não. Ah, então foram antes da hora? Provavelmente não, só aquele que não fez a parte dele. Porque quem fez a parte dele não foi antes da hora, não. A Covid apenas foi a responsável pela partida de alguém que já estava na hora de partir. Poderia ser que ainda fosse ficar mais uns dias, mais uns anos, que isso é irrelevante, somos imortais, mas foi aproveitado como instrumento. Né? Então, tudo pode ser aproveitado como instrumento para a gente partir dessa terra de uma maneira trágica. Um motorista bêbado, um carro com problemas na direção, que vai subir na calçada e vai matar quem está ali no ponto do ônibus, que não está nem contribuindo para aquilo acontecer. Ah, mas isso é injusto? Não é injusto, não. Isso faz parte. Isso é a escolha que o Espírito fez, se fazendo presente nesse momento, porque nós fazemos escolhas para reencarnar. E fatalidade, no sentido real da palavra, só o momento que chega e que sai desse planeta. As outras coisas, né, são manipuláveis por nós, porque nós temos livre-arbítrio. Não podemos esquecer disso, que foi nos entregue quando fomos criados simples e ignorantes por esse Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, quando essa ideia de Deus se enfraquece em nós, a gente só vê as coisas materiais, a importância da matéria. A gente vai viver como se nunca fosse desencarnar. Não precisa ser materialista nem ateu, não. É só enfraquecer a ideia de Deus em cada um. Só ficar um pouco mais fraca. Não precisa nem ser materialista nem ateu. A ideia de Deus liga-se estreitamente à ideia de lei como a de dever e de sacrifício. Nós não viemos para esse mundo para fazer turismo, para passear e só ficar com as benesses. Não. Nós viemos para cá para provar e expiar, porque somos espíritos inferiores ainda. A ideia de Deus
liga-se a todas as noções indispensáveis. Olha a palavra, amo essas palavras que dão peso ao texto, né? Olha só como é diferente. A ideia de Deus liga-se a todas as noções de ordem. Não é a mesma coisa que dizer a ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem. Olha o peso disso aí, olha a diferença desse texto. Com essa palavra indispensáveis, muito pesada, a palavra dá uma expressão maravilhosa aqui, verdadeira. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Está vendo? Então é indispensável. Então toda vez que essa ideia se enfraquece em nós até que ela quase desaparece, vira o caos que a gente está vivendo. Mas, aí, lembram da parábola do filho pródigo? Que eu falo que é o pródigo e o egoísta, que deveria ser assim o nome dela? O pródigo saiu só pensando nas coisas materiais, no dinheiro que era dele, que ele recebeu do pai. Foi matando tudo, foi gastando tudo, foi desperdiçando tudo, só visando coisas materiais. Um Deus com uma túnica branca, né, semelhante àquele quadro de Miguel Ângelo, lá na Capela Sistina, né, aonde Adão está de um lado, Deus está no outro. E reparem onde é que Deus se encontra ali, né? Ele se encontra num desenho, como se fosse uma concha, que imita o cérebro, a caixa craniana nossa. O cérebro, caixa craniana não, o cérebro. Né? Até as voltinhas imitam ali, né? A nossa parte dos olhos, até isso ali. Cercado de algumas almas ali, algumas pessoas, abraçando uma mulher, né, que está ali, com o dedo esticado para Adão. E Adão, confortavelmente sentado em algo, como se estivesse acordando, né, relaxadinho ali, com a mão assim, o dedinho para baixo, com aquela pouca vontade de fazer alguma coisa. E Deus com o dedo assim para ele, ó. Pois é, por que será, né, que foi pintado dessa maneira, tudo isso aí? Então a gente vê que nós somos essas pessoas assim ainda, essas almas ainda muito acomodadas no meio aí desse mundo, desses apelos que a gente gosta tanto aí nesses mundos de provação e expiação. Só que a gente não pode deixar a ideia de Deus se enfraquecer. Porque quando a gente não deixa, a gente não coloca essas coisas em primeiro lugar. A gente coloca Deus em primeiro lugar. Então é o que a gente vai aprendendo sobre Deus na doutrina dos Espíritos. Quando a ideia de Deus declina, todas essas outras noções de harmonia, de elevação, de ordem, né? Tudo isso se enfraquece. Elas se dissipam pouco a pouco para dar lugar ao personalismo e à presunção e ao ódio a qualquer autoridade, a qualquer direção, a qualquer lei superior. Vira uma anarquia. É o que nós estamos vivendo, né? Então, quando essa ideia declina, a gente só se eleva, nosso personalismo cresce, e esse personalismo que vai morrer. A gente faz crescer justamente o que vai morrer. Por quê? Porque a persona morre. O que vive, o que sobrevive é a individualidade, é o espírito, que ao deixar a carne, passa a ser espírito. Já expliquei essa diferencinha que, embora alma e espírito seja a mesma coisa, na conotação tem uma pequena diferença. A alma
quando ela está encarnada, ela não tem conhecimento total de todas as suas vivências espirituais, de toda a sua caminhada, desde quando ela era simples e ignorante, foi criada por Deus assim, né? Ela não tem essa, tá bloqueado. Ela só tem no seu nível de consciência todo o conhecimento necessário àquela encarnação que ela está vivendo. É uma alma encarnada que não tem o conhecimento todo neste período de todas as suas vivências. O seu arquivo mental, o seu arquivo de realizações passadas estão todos armazenados nos núcleos em potenciação do espírito. E quando reencarna, só lhe é permitido algum conhecimento. A gente não lembra de tudo. Então, essa é a diferença de alma e espírito. Então, quando morre o corpo, a personalidade morre, ela entra na dimensão espiritual como espírito, individualidade, com plenitude de tudo que ela já armazenou, com todo o seu acervo. É aí que ela começa a fazer o balanço após a perturbação que a morte causa para cada um de nós. Então, a Sueli, o Abel, a Ângela, todas essas personalidades vão morrer. Vai sair daí o quê? A individualidade, que se a gente teve uma boa vida, evoluiu, cresceu mais um pouco. Só vamos levar dessa personalidade a aparência do perispírito, que é a aparência que a gente tinha no corpo físico, mas a mente, aquela personalidade, eu não vou ser mais Sueli, nem Ângela vai ser Ângela, nem Abel vai ser Abel, só no período necessário ainda que a gente mantém essa conexão, né? Enquanto a gente estiver imantado com a encarnação, depois somos espíritos, somos almas irmãs, porque somos todos criação de Deus. Né? Deus nos criou todos, somos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, e sempre o Décio Yandoli, ele fala muito sobre isso. Com 0% de conhecimento, mas 100% de possibilidade de crescimento. Para sempre, infinitamente. Então é assim. Quer dizer, é muito importante a gente não deixar a ideia de Deus enfraquecer em cada um de nós, seja qual for o momento, o momento do planeta, não importa. Deus controla o universo, Ele criou isso. Né? Ele criou isso. E Jesus foi um dos filhos, como nós, um espírito criado por Ele, também simples e ignorante, que fez sua caminhada, evoluiu, até que estava acima da evolução do planeta Terra, ele estava acima disso, tanto que na 540 está lá, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? Vede Jesus. Então ele é o modelo perfeito. Mas ele não foi criado perfeito, ele foi criado como todos nós, simples e ignorante, mas fez a sua caminhada evolutiva. Então Jesus, ele é como se fosse o governador aqui da Terra. Ele que coordena a Terra. E olha, se nós estivéssemos na nossa casa, né, com tudo organizadinho, compramos a nossa casa, decoramos, arrumamos tudo bonitinho, de repente entra um grupo de vândalos e começa a bagunçar tudo, começa a destruir a casa. Iríamos assistir isso e bater palma? E aquecer? Claro que não. Iríamos tomar as providências devidas. Aí se íamos ser atendidos, não sei, mas a gente ia reagir. Por quê? Teoricamente, aqui nesse mundo, né, nós compramos, nós adquirimos com o nosso esforço, é nosso, enquanto a gente viver aqui. Então, o que vocês acham da ideia da bagunça que está o planeta
e todos se achando donos dele e fazendo o que bem entendem nele. Vocês acham que isso vai além? Que vai muito longe? Não vai. Claro que não vai. Mas como somos imortais, né? Não somos eternos, mas somos imortais, então nós estamos passando aquele período complicado aqui no planeta, porque Deus é Pai e é misericordioso. Então Ele está dando oportunidade a todas as almas que estão vinculadas a esse planeta de fazerem a sua redenção nesse momento extraordinário que nós estamos passando. E aqueles que não aproveitarem isso, essa oportunidade, ao tempo dado a eles, eles vão desencarnar e não voltarão para cá. Simples assim. Porque Deus os ama também. Como nós amamos os nossos filhos, quem tem 2 ou 3 filhos, um se desregra, um se torna um problema social e tal, o pai e a mãe não deixam de amar. Não são coniventes, mas não deixam de amar. Vão fazer de tudo para dar àquele espírito, àquele filho, uma oportunidade dele se endireitar. Como Deus faz conosco. Só que tem que há um limite para isso. Há um limite. O nosso irmão lá da parábola, o filho pródigo, foi até onde foi dado a ele ir. No momento que ele viu que ali realmente Deus não permitiria mais, o pai dele não permitiria mais que ele ficasse daquele jeito, porque não pensemos que um pai, quando libera um filho para fazer alguma coisa, que ele fica, que esquece daquele filho, não, ele fica atento. Ele fica prestando atenção e vendo até onde aquele filho está indo. Se ele estiver se desgraçando todo, o pai vai lá e arrebata. E traz de volta para casa. Isso é um pai na terra. Imaginemos Deus. Então aquele filho pródigo, ele foi até onde Deus quis que ele fosse. Depois não vai, meu filho não vai ficar desse jeito, vai retornar à casa do pai. Aí que foi quando ele recebeu toda a ajuda para que ele caísse na realidade dele. E ele caiu. É assim que acontece conosco. Nós vamos adiando o nosso progresso até um ponto. Nós temos um anjo da guarda, nós temos o nosso Criador, que é aquele que coordena tudo está no controle dele, e vai falar, não, agora chega. E é isso que está acontecendo com a Terra. Agora chega. Né? Vai chegar. Não sei quando, mas está chegando. Quer dizer, as almas vão desencarnando no tempo que tiverem que desencarnar, não voltam para cá, aquelas que ainda continuam nocivas a uma sociedade. Mas Deus não vai desampará-las, porque Ele é Pai misericordioso. Ele vai colocá-las em mundos que vão dar condições a essas almas de usarem a sua inteligência para desenvolverem a moralidade que não possuem. Então é assim, é simples assim. Não tem nada de difícil de compreender. Assim a limpeza vai se fazendo no planeta. E aí a gente vai chegando a um momento que a gente sente necessidade de fortalecer a ideia de Deus em cada um de nós. Abusou-se tanto da ideia de Deus através dos séculos, torturou-se, abusou-se tanto da ideia de Deus através dos séculos, torturou-se, imolou-se em seu nome tantas vítimas inocentes, em nome de Deus, regou-se tanto o mundo com sangue humano, que o homem moderno dele se desviou. Lembram das cruzadas, que saíam na frente com aquele estandarte, com o rosto de Jesus? Olha, nós já recebemos espíritos aqui na nossa reunião mediúnica procurando Jesus. Estavam nesses grupos. Olha, quantos anos, né? Por quê? Porque era em nome de Jesus que eles matavam os cristãos. Depois, né? Aquele que não era cristão, perseguiam. Então não é assim. Né? Não pode ser dessa maneira. Quer dizer, foi
banalizaram tanto o nome de Deus, que ele deixou de ser realmente aquele pai misericordioso, tanta desgraça no mundo, e falando um para o outro, foi Deus que quis assim, que deixou-se de acreditar nesse Deus bom, né? Imagina, como que uma criança, diante do corpo da sua mãe, na vigília, né? Antes da inumação, como que faz para falar para uma criança que Deus quis assim, que ela está chorando? Foi Deus que levou ela para ficar com ele. A criança vai ter ódio de Deus. Que Deus é esse, ela vai pensar, que levou a minha mãe. Ele não precisava dela, mas eu sim. Então, como se falava tanta bobagem, banalizou-se tanto esse Deus, e ele deixou de ser acreditado. Realmente. Porque chegou-se à conclusão que tudo aquilo que falavam de Deus não poderia estar de acordo com a justiça que ele era. Então, ele não era justo. A criança vai falar, não, esse Deus não é justo. Como às vezes a gente pensa, não, Deus não pode, uma casa onde tem uma pessoa doente, acamada há uns 10 anos lá na cama, levar um jovem da casa, às vezes, num acidente bobo, ou até mesmo o chefe dessa família. Aí, gente, mas isso é uma injustiça. Que Deus é esse? Aí foram tantas as coisas erradas, os conceitos errados a respeito de Deus e as ideias que realmente ele deixou de ser acreditado. Porque as pessoas dizem, eu não acredito mais nesse Deus. Como a gente às vezes ouve alguns pais de filhos que morrem em situação dramática nessas favelas. Outro dia o filho morreu, estava brincando, ela falou, eu não acredito mais em Deus, esse Deus não pode ser justo, né? Por isso é que a gente vai vendo, porque as pessoas realmente têm Deus como aquela ideia de um homem branco, como está lá no quadro de Miguel Ângelo, ele está com uma camisola branca, né? No feitio de um homem, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança, se o homem é assim, pinta um Deus dessa maneira, né? Mas ele não nos criou a sua imagem e semelhança na parte física, e sim no poder de amar, no poder de criar, no poder de desenvolver e de ser co-criador na sua grande criação, que é o que nós somos. Nós somos a criação mais importante de Deus. Tudo é muito mais bonito que nós, o sol, né, que são estrelas maravilhosas, parece um manto, né, de brilhante nesse céu quando está limpo. Mas nenhuma delas faz consideração a respeito do Criador delas, a gente faz. Porque nós fazemos considerações a respeito de Deus. Não o compreendemos, e seria muita arrogância querer compreender, mas a gente faz considerações. Então é isso, nós somos os mais importantes. Então por que ele agiria diferente? Por que ele cuidaria tão perfeitamente desse universo todo na parte material e deixaria essa criação mais importante de lado? Cometendo injustiças com essas pessoas? Claro que não. As injustiças fazem parte do programa kármico nosso, do programa da lei de causa e efeito. Tem injustiça em todo lado, mas nenhum injustiçado, porque se tivesse alguém injustiçado, Deus seria injusto. E não tem, ele não é, não é? Então Deus é o sol das almas, é dele que emana essa força, ao mesmo tempo energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quem falou isso foi Leon Denis, também no seu livro. A questão do ser, do destino e da dor. Então é maravilhoso quando a gente consegue absorver essa ideia de Deus. Aí a gente sente um alento, porque fortalece em nós essa ideia. Nós somos seus filhos queridos, né? E não vamos ser esquecidos dele em momento nenhum. Então Deus, ele é onipotente, pode tudo.
Onisciente sabe tudo. E onipresente está em todos os lugares da sua criação. Mas o fato dele ser onipotente e poder tudo, ele não vai tirar a nossa dor se ela está como efeito de uma causa gerada por nós. Ele vai nos ajudar a passar por ela. Ele pode tirar? Pode, mas ele não vai fazer. Porque quando ele nos criou simples e ignorantes, ele nos colocou a sua marca, nos deu o livre-arbítrio. E a gente faz escolhas e temos que ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, poder ele pode, mas ele não faz. Não faz por quê? É igualzinho aquele pai que não vai fazer o dever de casa para o filho. Ele vai ficar ali, vai ajudar, vai levá-lo a um raciocínio legal que possa fazer que ele acerte o seu trabalhinho ali de matemática, seja o que for, mas ele não vai fazer para ele. Ele sabe, ele pode fazer? Pode. Ele sabe fazer? Sabe, mas sabe também que não deve, né? Porque nem tudo que eu posso, eu devo. É a lei. E assim é que acontece. Onisciente, ele está em todos os lugares com o seu poder, né? Onipresente e onisciente, ele está em todos os lugares e sabe de tudo. Na hora que uma criança está sendo violentada, ele está sabendo que aquilo está acontecendo. Então ele não evita porque ele não deve. Ele é pai, ele sabe que aquilo ali é um resgate que a alma está fazendo por um passado delituoso dela. Ela tem que se corrigir. Não é por acaso que a gente vê essas atrocidades no mundo. Se nós não entendermos que a reencarnação é a grande oportunidade que Deus nos dá para resgatarmos o nosso passado delituoso para evoluir, a gente não consegue explicar a justiça divina. E aí vai explicar como? Porque se ele é onisciente, ele estava sabendo do que estava acontecendo com a criança. Se ele é onipresente, ele estava lá. Como é que pode? Deixe isso acontecer. Não vamos ser arrogantes e querer entender essas coisas fora da reencarnação, que não vamos conseguir. Pela reencarnação a gente consegue. E é lógico. Não é uma coisa que a gente vai inventar. Além de tudo, Deus é soberanamente justo e bom e infinitamente perfeito. Então, explica Deus sem a reencarnação. Explica Deus sem a pluralidade das existências. Explica. Eu quero ouvir. Não é? Como se explica? Porque eu ainda não ouvi nenhuma que me convencesse. Né? Eu já trabalhei com pastores, né, em escolas. Tinha um pastor que era meu amigo, meu colega de trabalho. Ele me dava umas explicações que eu começava a rir. Ele falava, você está rindo de quê? Eu falei, porque você não entendeu que isso não é possível. Não dá para entender isso dessa forma. Ele você que não está entendendo. Eu falei, tudo bem. Se eu colocar um 6 no chão e eu estiver de um lado, eu vou dizer que é um 6, mas quem estiver do outro lado vai dizer que é um 9. Então a gente tem que respeitar. Né? A gente tem que respeitar o momento que a gente tem para descobrir as leis desse universo que Deus criou e que o Espiritismo bem revelou. A gente vai ter que encerrar, na semana que vem a gente continua, porque esse estudo aqui ele é legal. Mas eu vou parar nesse paradoxo de Epicuro, porque tem a ver com isso que a gente acabou de falar. E vocês vão para casa pensando nele, né? Então, olha lá. O paradoxo de Epicuro é um dilema lógico sobre o problema do mal. O objetivo do argumento é mostrar que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal e o sofrimento do mundo. Qual é o contrário de mal na ideia? O mal existe? Para ele ter um contrário, para ele ter uma antítese, ele tem que existir. Né? Ele tem que existir.
Mas, se a gente for pensar se ele existe, ele foi criado por Deus. Porque Deus não criou tudo que existe. Como é que ele ia criar o mal? Aí já começa a gente ver que ele não é concreto, que não é o mal, ele é apenas ausência do bem. Não é o bem que é contrário do mal. Ele não tem essa antítese. Ele é apenas ausência do bem, assim como a luz. O contrário da luz é a escuridão? Também não é. É apenas a ausência dela. A ausência dela. Nela, a gente vê todas essas coisas, todas as coisas. Por exemplo, vocês estão me vendo. Aqui, eu também estou vendo vocês. Mas por que vocês estão me vendo? Eu não emito luz. Estou lutando para isso, mas não consegui ainda não. E vocês também não emitem luz, por enquanto, porque estão no planeta de provação e expiação, né? Mas vocês estão sendo vistos. Por quê? Porque tem uma luz sobre vocês e sobre mim. Se essa luz se apagar e se tornar fosse noite, essas janelas também não teriam nenhuma luz, ninguém aqui ia ser visto. Nem eu, nem vocês. Eu não ia saber onde vocês estão, nem vocês. Se eu fosse para lá, vocês não iam nem ver que eu estava indo. Por quê? Porque a escuridão é a ausência de luz. E o que faz que a gente veja as coisas é a luz, que impressiona a retina. Então, a gente vive nesse mundo assim ilusório. Não é tão verdadeiro assim, né? Que, na verdade, vocês só estão me vendo porque eu estou iluminada pela luz aqui. Do contrário, não veriam. Né? Então, a gente vai vendo que a luz não é o contrário da escuridão. Ela não é uma antítese. Ela é a ausência da escuridão. E a escuridão é a ausência de luz. O mal é assim. O mal é a ausência do bem. Não é o contrário. Até felicidade é assim. Felicidade não tem contrário, tem. Antítese para felicidade? Qual é a antítese de felicidade? É infelicidade. Não é antítese, é negação. Porque o in nega. É um prefixo que nega a palavra. Então não é antítese, é negação. Assim como a escuridão é negação da luz. Então, felicidade e infelicidade, a infelicidade é negação da felicidade, não é a antítese dela. E isso acontece, então, com o mal, com a luz. Não é? Então, Epicuro, no seu paradoxo, colocou essas coisas assim. Então, o objetivo desse argumento é mostrar que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal. Porque Deus é bom. Então, não tem o mal. Criou o bem, né? E o sofrimento do mundo também. Aí vem o paradoxo. Se Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo, então não é onipotente. Então, ele não tem onipotência. Ele não pode, né? Mas ele pode. Ele só não faz. Se é capaz de fazê-lo, mas não quer, então não é amoroso. Não é? Porque Deus não tem amor por nós. Se não pode evitar um mal que a gente esteja passando. Mas se Deus pode e quer evitar, então por que permite o mal? Já que ele é onipotente, ele pode. Ele é onisciente, está em todo lugar, junto com a onipresença. Sabe de tudo e está em todo lugar. Então, por que não faz? E se não pode e nem quer evitar o mal, então por que chamá-lo de Deus? É o paradoxo de Epicuro. Aí a gente começa a analisar isso aí. A gente começa a ver que realmente tem algo errado. Não pode ser dessa maneira. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente,
é soberanamente justo, é bom. Então, por que estamos passando por tudo isso? Por que estamos nessa situação que nos encontramos, perdendo pessoas queridas, né? Pais e mães vendo filhos morrerem na sua frente por uma bala de traficante ou mesmo de um policial? Que coisa horrorosa é essa? Como que se explica isso? É a pergunta que eu faço àqueles que não são reencarnacionistas. Explica que eu quero entender. Porque eu tenho argumentos para explicar isso, através da pluralidade das existências. Tivemos aí umas 2 reuniões antes de dezembro, no finalzinho de novembro, considerações sobre a pluralidade das existências. Comentário de Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Então vamos pensar nesse paradoxo de Epicuro e vamos para casa com ele e com essa ideia. Deus é causa primária e não causa imediata. Se ele não é causa imediata, ele é a causa primária de todas as coisas, a gente vai chegando perto da explicação de tudo o que está acontecendo no planeta no momento. Muita paz para todos, continuemos, tá? Porque tem muita coisinha aqui para a gente analisar ainda a respeito de Deus. Esse Pai amoroso que não esquece nenhum de nós. É a causa primária, mas só acontece conosco o que Ele permite. Tudo o que acontece, se Ele não quiser, não acontecerá. Assim, se fizermos a nossa parte em todas as situações, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. E o que tiver que acontecer, ainda que não seja do nosso agrado, é o melhor plano que Deus poderia nos dar. Quem não vai confiar nessa inteligência suprema, nessa causa primária de todas as coisas? Quem? Quem se atreve a isso, né? Então, muita paz para todos, que tenhamos mais oportunidades este ano aí de 2022, que não vai ser fácil para ninguém. A gente está num momento difícil do planeta, mas que a gente tenha grandes oportunidades de ter contato com essa doutrina, ler, estudar e interpretar e colocá-la na nossa corrente psíquica, porque é o pensamento que alicerça nossas ações. E se esses conceitos estiverem com ele, com o nosso pensamento, as nossas ações vão ser muito mais assertivas. Muita paz para todos.